Meu nome é João, tenho 42 anos e trabalhei como coveiro em um cemitério da Zona Sul de São Paulo há quase 2 décadas. Não é um emprego que escolhi por paixão, mas paga as contas e com o tempo me acostumei ao silêncio dos mortos. O cemitério é um lugar antigo, com túmulos de pedra cobertos de musgo e histórias que ninguém mais lembra. Porém, algo mudou minha relação com esse lugar para sempre. Era uma tarde quente, o céu cinzento prometendo chuva. Eu e o Zé, meu colega, fomos chamados para uma exumação. Um túmulo de 1943 precisava ser aberto para transferir os restos a outro jazigo. Nada diferente do comum, só mais um dia de trabalho. Enquanto cavávamos, o som da terra caindo contra a pá era o único barulho, até que ouvi algo estranho. Um sussurro, baixo, como se viesse debaixo da terra. Parei, olhando para o Zé, mas ele continuou cavando, alheio. "Tá ouvindo isso?" perguntei. Ele negou com a cabeça, me olhando como se eu tivesse inventado. Voltei ao trabalho, mas o som persistiu. Não era o vento, nem o barulho das folhas das árvores. Era uma voz rouca, indistinta, como se alguém tentasse falar com a boca cheia de terra. Tentei ignorar, atribuindo ao cansaço. Trabalhar sob o sol quente e lidar com ossos velhos mexe com a cabeça de qualquer um, mas quando a pá bateu na tampa do caixão, o sussurro ficou mais claro. "João..." Meu coração gelou. Olhei ao redor, o cemitério vazio, apenas os corvos grasnando ao longe. "Você ouviu isso, Zé?" Insisti, a voz tremendo. Ele franziu a testa, irritado. "Para de graça, João. Tá querendo me assustar?" Mas eu não estava brincando. Abri o caixão com cuidado, esperando encontrar apenas ossos. E era isso, um esqueleto quebradiço, envolto em trapos. Mas enquanto Zé catalogava os restos, a voz voltou agora nítida. "Você já esqueceu, João?" Fiquei paralisado. Era impossível, mas parecia vir do caixão. Corri para o barracão, coração disparado, sem explicar nada ao Zé. Naquela noite em casa, tentei racionalizar. Talvez fosse o calor, o estresse ou até uma brincadeira de mau gosto. Mas enquanto tentava dormir, ouvi novamente um sussurro baixo vindo do canto do quarto. "Você não pode fugir." Não dormi. Passei a noite olhando para o teto, com medo de fechar os olhos. Algo naquele cemitério sabia quem eu era. E pior, parecia saber coisas que eu nunca contei a ninguém. No dia seguinte, voltei ao cemitério com o estômago embrulhado. Pensei em pedir demissão, mas precisava do emprego. O Zé já estava lá, rindo da minha cara. "Tá com medo de fantasma, João? Isso é coisa de criança." Tentei rir junto, mas minha cabeça estava em outro lugar. Decidi não contar mais nada a ele. Se era loucura, era minha. Se não era... Bom, eu não queria pensar nisso. O trabalho continuou, mas eu evitava o setor onde abrimos o túmulo. Mesmo assim, durante o almoço, sentado na sombra de um ipê, ouvi de novo. "João, você se lembra da ponte?" Fiquei petrificado. Quando eu tinha 15 anos, morava em uma cidadezinha no interior e fiz algo que nunca contei a ninguém. Um amigo, o Carlinhos, caiu de uma ponte abandonada enquanto brincávamos. Eu estava com ele, mas fugi sem ajudar, com medo de ser culpado. Ele nunca foi encontrado. Como alguém ou algo poderia saber disso? Tentei me concentrar no trabalho, mas os sussurros não paravam. Às vezes vinham do túmulo, às vezes de trás das árvores, sempre a mesma voz rouca, como se estivesse engasgada com terra. "Você deixou ele morrer, João." Eu suava frio, olhando para os lados, mas não havia ninguém. O Zé começou a notar meu estado, mas só disse: "Tá precisando de um médico, cara." Naquela noite sonhei com a ponte. Vi o Carlinhos com o rosto pálido, coberto de lama, apontando para mim. Acordei gritando minha esposa, Clara, me sacudindo. "O que está acontecendo, João? Você está assim desde ontem." Contei uma meia-verdade, disse que era estresse do trabalho. Não podia contar sobre os sussurros, sobre o Carlinhos. Ela não acreditaria. Ou pior, acreditaria. No terceiro dia decidi enfrentar.
Voltei ao túmulo da exumação sozinho com uma lanterna. A cova ainda estava aberta, o caixão exposto. Ajoelhei-me e com a voz tremendo perguntei: "O que você quer de mim?" Silêncio. Então a voz respondeu clara como nunca: "Justiça." O ar ficou pesado, como se o cemitério inteiro me observasse. Corri para casa, trancando todas as portas, mas naquela noite ouvi passos no quintal. Passos lentos, arrastados, como se algo se aproximasse. Olhei pela janela, mas não havia nada. Só a escuridão e o som de terra sendo pisada. Eu não queria mais voltar ao cemitério, mas não tinha escolha. As contas não pagam sozinhas, e a Clara já estava desconfiada. "Você tá estranho, João. Tô preocupada." Eu só balançava a cabeça, dizendo que estava tudo bem, mas não estava. Os sussurros agora me seguiam para casa, no banho, no jantar, até no silêncio da madrugada. "Você não pode fugir, João." Aquela mensagem estava no meu pensamento. Era como se a voz estivesse dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo vinha de fora, de algum lugar que eu não podia ver. No cemitério as coisas pioraram. Enquanto varria o corredor principal, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra, alta, encurvada, parada perto do túmulo da exumação. Quando olhei diretamente, sumiu. Meu coração disparou, mas não contei ao Zé. Ele já achava que eu estava louco. Em vez disso, fui ao escritório do cemitério e pedi os registros do túmulo. Era de uma mulher chamada Alzira, morta em 1943, sem parentes conhecidos. Não havia nada de especial, mas o nome dela ficou na minha cabeça. Alzira. Quem era ela? E por que sabia do Carlinhos? Naquela noite decidi pesquisar. No Google encontrei uma notícia antiga de um jornal digitalizado. Alzira Mendes, assassinada aos 32 anos, jogada em uma vala no interior de São Paulo. O caso nunca foi resolvido. A localização da vala? Perto da ponte onde o Carlinhos caiu. Meu estômago revirou. Não podia ser coincidência. Tentei ligar os pontos. Será que Alzira era um espírito vingativo? Ou estava ligada ao Carlinhos de alguma forma? Não dormi. Fiquei na sala, com a luz acesa, ouvindo cada rangido da casa. Por volta das 3 horas, ouvi de novo os passos no quintal. Peguei uma faca e abri a porta dos fundos, com o coração na boca. "Quem tá aí?" Gritei. Nada, só o vento. Mas quando voltei para dentro, vi algo que me fez gelar. Pegadas de terra no chão da cozinha. Não eram minhas, eram pequenas, como de uma mulher. Tranquei tudo e passei a noite acordado segurando a faca. A voz voltou, agora mais próxima. "Você vai pagar, João." Na manhã seguinte, exausto, contei tudo a Clara. Fui mostrar as pegadas de terra na cozinha, mas elas não estavam mais lá. Ela me olhou como se eu fosse um estranho. "Você precisa de ajuda, João. Isso não é normal." Mas eu sabia que não era loucura. Era real. Algo ou alguém estava me perseguindo. E eu tinha certeza de que era Alzira. Não aguentava mais. Os sussurros, as pegadas, a sombra, tudo estava me consumindo. Decidi que precisava acabar com isso. No sábado, voltei ao cemitério à noite, algo que nunca fiz antes. Levei uma lanterna, um terço que minha mãe me deu anos atrás e uma garrafa d'água benta que peguei na igreja. Não sou religioso, mas naquele momento qualquer coisa parecia válida. O cemitério estava escuro, o silêncio quebrado só pelos grilos. Fui direto ao túmulo de Alzira. A cova ainda estava lá, o caixão exposto. Ajoelhei-me e com a voz tremendo falei: "Alzira, se é você, me diz o que quer. Eu não matei o Carlinhos. Foi um acidente." Silêncio. Então a voz veio tão clara que parecia estar ao meu lado. "Você deixou ele morrer, como deixaram eu morrer." Senti um frio subir pela espinha. "O que você quer de mim?" Perguntei, quase gritando. A resposta veio como um sussurro: "Sangue." Meu corpo inteiro tremeu. Sangue? Justiça? Ela queria vingança. Mas por quê? Eu não tinha nada a ver com a morte dela. Ou tinha? De repente o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse chegando. A lanterna piscou e apagou. No escuro, ouvi os passos. Lentos, arrastados, vindo de trás. Virei-me, mas não havia nada. Só escuridão. Então a voz:
Você sabe, João, você sempre soube. Minha mente disparou. O Carlinhos, a ponte, Alzira. De alguma forma, tudo estava conectado, mas eu não entendia como. Joguei água benta no túmulo, segurando o terço com força. "Me deixa em paz!" gritei. Um vento gelado soprou e a voz riu. Um som seco, horrível. "Você não pode fugir do passado." De repente senti uma mão gelada no meu ombro. Girei, mas não havia ninguém. Caí de joelhos, rezando como nunca rezei antes. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando o sol nasceu, o peso no ar sumiu. A voz parou. Voltei para casa destruído. Contei tudo a Clara, que me levou a um padre. Ele fez uma bênção, mas disse que o que quer que fosse já tinha ido embora. Não sei se acredito. Às vezes ainda ouço sussurros à noite. Não sei se é Alzira, Carlinhos ou minha própria culpa, mas sei que nunca mais serei o mesmo. Eu não vou dizer meu nome, nem onde moro, não por medo da justiça, nunca me pegaram. Não existe registro, denúncia, nem prova concreta do que fiz naquela época. O que me faz esconder minha identidade hoje é algo diferente, algo que não cabe nos tribunais. O que vou contar aconteceu há alguns anos, no início dos anos 2000. Naquela época minha vida era outra. Eu tomava decisões erradas, me deixava levar pela ganância, pela ilusão do dinheiro fácil. E como muitos, achei que nunca sofreria as consequências. O caminho que escolhi naquele período não foi honesto. Me envolvi com o que chamam de roubo de túmulos. Não me orgulho disso. Hoje sinto vergonha só de lembrar. Não era roubo de caixões como alguns pensam. Eu jamais mexeria nos restos de alguém. O que fazíamos era diferente, mas não menos condenável. Explorávamos os túmulos, principalmente os antigos, em busca de objetos de valor. Alianças esquecidas, correntes, medalhas, pequenas estátuas ou crucifixos trabalhados em prata ou ouro. Sepulturas de famílias ricas de outros tempos, onde o que foi deixado ali, muitas vezes, se tornava um alvo fácil para quem tinha coragem e falta de consciência. Na época parecia apenas mais um tipo de crime. Os mortos, pensava eu, não precisavam mais daquilo. Para mim era dinheiro garantido, mas eu estava enganado. Descobri da pior maneira que nem tudo o que pertence a um túmulo deve ser levado. Existem coisas que ultrapassam a lógica e a justiça dos homens. Hoje, levo uma vida completamente diferente. Trabalho honesto, cabeça no lugar, arrependimento sincero. Mas o que aconteceu naquela noite, isso me acompanha até hoje. E se existe um motivo para eu contar isso agora, é o de alertar. Se algum dia você passar perto de um cemitério antigo e sentir um arrepio, uma presença estranha, acredite, às vezes o que está guardado ali não pertence apenas à memória dos que se foram. Os roubos nos túmulos começaram de forma quase casual. Primeiro uma dica aqui, uma conversa ali. Descobri que cemitérios antigos escondiam mais do que histórias e saudade. Em muitos casos, deixavam expostos objetos valiosos, sem que ninguém se importasse ou sequer percebesse. Pequenas estátuas, crucifixos de bronze ou prata, placas de identificação em bronze, argolas de ferro ornamentadas, tudo isso, com o tempo, se tornava alvo fácil. Não precisava mexer nos caixões, nem em nada enterrado. Eu jamais faria isso. Para mim, aquilo sempre foi uma linha que eu não atravessaria. Só o que estava do lado de fora. Só o que, na minha cabeça, ninguém sentiria falta. O bronze das placas, por exemplo, tinha bom valor no mercado paralelo. As peças de metal trabalhado eram procuradas, fáceis de revender. Eu nunca agia sozinho. Sempre tinha um parceiro de confiança. Enquanto um vigiava, o outro fazia o trabalho. Era simples e até certo ponto seguro. Cemitério à noite não é lugar para se estar só. Por mais que pareça silencioso, a escuridão engana. Mas naquela noite, minha ganância falou mais alto. Fiquei sabendo de um túmulo diferente, um mausoléu antigo, de uma família tradicional de São Paulo.
daquelas famílias que construíram fortuna nos tempos de café e fazendas e deixaram marcas nos cemitérios como se o dinheiro precisasse seguir até depois da morte. Diziam que o local estava abandonado, sem visita de parentes há anos, sem manutenção, mas as estruturas continuavam intactas. As portas de ferro, as placas de bronze, as esculturas decorativas, tudo ali, ao alcance de quem tivesse coragem. Foi o suficiente para me encher de confiança e de estupidez. Resolvi ir sozinho, sem o parceiro, sem ninguém para me vigiar ou ajudar. Achei que faria o serviço rápido, sem dividir nada com ninguém. Não sabia naquela noite que estava abrindo a porta para algo muito pior do que a polícia ou um processo criminal. Naquela noite tudo correu como eu havia planejado. Cheguei ao cemitério pouco depois da meia-noite, me escondi entre os muros e aguardei o movimento cessar. Não havia vigias por perto e o portão lateral, como sempre, estava mal fechado. O mausoléu era exatamente como haviam descrito, imponente, esquecido pelo tempo. As portas de ferro já estavam enferrujadas, mas ainda resistentes. As placas de bronze nas laterais e nas portas chamavam atenção. Algumas estavam parcialmente soltas, o que facilitava o trabalho. Não precisei forçar nada. Com cuidado, retirei as peças e as guardei na mochila. Não entrei no interior do mausoléu. Nunca ultrapassei esse limite. Minha regra era clara. Eu só levava o que estava exposto, o que na minha cabeça já estava abandonado. Mexer nos caixões ou no que estava enterrado. Isso eu jamais faria. Além das placas, encontrei uma pequena escultura de bronze caída ao lado de uma das colunas. Peguei também. Tudo somado renderia um bom valor. Mas foi dentro de uma reentrância lateral, quase escondido, que encontrei algo que me chamou a atenção de verdade. Era um crucifixo de prata, pequeno, trabalhado com um nível de detalhe impressionante. Não era algo comum. O brilho estava encoberto por poeira e ferrugem, mas dava para perceber o valor da peça. Segurei por um tempo, observando. Nunca fui religioso. Respeitava, mas não seguia. Mesmo assim, havia algo naquele crucifixo que me prendeu. Achei bonito. Mais do que isso, achei que valia a pena ficar com ele. O restante das peças já renderia dinheiro suficiente para aquela semana. Se precisasse, podia vender o crucifixo depois. Decidi guardá-lo no bolso da jaqueta, separado do restante. Era apenas uma questão de gosto, pensei. Algo bonito, interessante. Nada além disso. Saí do cemitério em silêncio, sem ninguém me ver. Voltei para casa satisfeito. Na manhã seguinte, levei as peças até o local onde costumava vender esse tipo de material. Tudo ocorreu como sempre. Negociação rápida, sem perguntas. O crucifixo permaneceu comigo. Na época, achei que era só uma escolha pessoal. Hoje, sei que foi o primeiro erro de uma sequência que não teria volta. Nos primeiros dias, tudo parecia seguir o curso normal. Vendi as peças, paguei algumas contas, guardei o restante do dinheiro. O crucifixo de prata continuava comigo. Deixei-o sobre a cômoda do quarto, ao lado de alguns objetos pessoais. Às vezes pegava para olhar, admirando os detalhes, a prata polida, as marcas antigas, o peso nas mãos. Era uma peça bonita, sem dúvida. Mas com o passar dos dias, comecei a notar pequenas coisas. Detalhes que, num primeiro momento, pareciam bobagem. Coisas que qualquer pessoa atribuiria ao cansaço ou distração. Primeiro, foi o crucifixo fora do lugar. Certa noite, ao chegar em casa, encontrei-o caído no chão, próximo à cama. Achei que tivesse esbarrado nele pela manhã, ou talvez a vibração de algum caminhão na rua o tivesse derrubado. Não dei importância. Depois, vieram as chaves. Por mais que eu tivesse o hábito de deixá-las sempre no mesmo lugar, começaram a aparecer em pontos diferentes da casa. Na sala, no banheiro, até em cima do fogão, uma vez. Achei que estava ficando distraído, preocupado com outras coisas. Mas, conforme os dias passaram, os detalhes se tornaram mais incômodos. O ambiente da casa mudou. O clima na casa mudou, como se o lugar inteiro estivesse carregado de umidade ou de algo invisível.
À noite o quarto ficava frio, mesmo com as janelas fechadas e o tempo ameno. Não era um frio normal, era aquele frio que parece vir de dentro, que se infiltra nos ossos. As lâmpadas começaram a falhar. Primeiro, achei que fosse a fiação, mas chamei um eletricista conhecido. Ele olhou tudo e não encontrou problema algum. Mesmo assim, as luzes piscavam, principalmente no final da noite, pouco antes de eu tentar dormir. Foi aí que comecei a desconfiar que algo não estava certo. Não tinha explicação. E embora eu tentasse manter a calma, algo dentro de mim já sabia. Aquela sensação estranha tinha começado depois daquela noite no cemitério. E principalmente depois de eu trazer o crucifixo para dentro da minha casa. As noites começaram a se tornar um problema. Por mais que eu dormisse, o descanso nunca vinha de verdade. Eu deitava, apagava por horas, mas ao acordar era como se não tivesse dormido um minuto sequer. Era um cansaço estranho. Não o cansaço comum de um dia corrido ou de uma noite mal dormida. Era algo mais pesado, mais fundo, como se meu corpo estivesse afundando em um sono forçado, mas minha mente continuasse presa, desperta, lutando para sair dali. Eu estava dormindo muito mais do que o normal. Algumas noites cheguei a dormir quase 12 horas seguidas, e ainda assim acordava exausto, com os músculos pesados, as costas doendo, a cabeça latejando. Era como se estivesse carregando algo o tempo todo, mesmo sem sair da cama. Durante o dia, a sensação não passava. O corpo seguia pesado, a mente lenta. Eu tentava me manter ativo, sair de casa, caminhar, fazer o que fosse necessário para espantar aquilo, mas nada ajudava. Foi nesse período que o parceiro com quem eu costumava fazer os roubos me procurou. Queria que eu fosse com ele até outro cemitério, em um bairro mais afastado. Disse que tinha informação boa, que poderia render um bom dinheiro. Normalmente, eu teria aceitado sem pensar duas vezes, mas naquela semana não. Eu não estava bem. Não conseguia explicar o motivo, mas o simples pensamento de voltar a um cemitério me causava um desconforto absurdo. Era como se algo me alertasse para ficar longe. Disse a ele que não iria. Inventei uma desculpa qualquer. Falei sobre problemas pessoais. Omiti o real motivo. Nem eu sabia exatamente como explicar o que estava sentindo. Ele insistiu, mas eu fui firme. Naquele momento, a última coisa que eu queria era repetir o que já tinha feito. O que eu não sabia é que o que me acompanhava não estava só nos cemitérios. Naquela noite, o cansaço era tão grande que decidi tomar um banho antes de tentar dormir. Achei que a água quente poderia, de alguma forma, aliviar aquela sensação constante de peso no corpo e na cabeça. Fiquei um tempo embaixo do chuveiro, deixando a água escorrer, tentando esquecer tudo aquilo. Quando saí do box, o espelho do banheiro estava completamente embaçado, como sempre acontecia. Peguei a toalha, enxuguei o rosto e, quando olhei para o espelho de novo, senti o estômago gelar. Entre o vapor que ainda cobria o vidro, havia algo escrito. As palavras estavam ali, nítidas, como se tivessem sido desenhadas com o dedo pouco antes de eu entrar. Devolva o que não é seu. Fiquei parado, olhando para aquilo, sentindo o sangue sumir do rosto. Toquei o espelho, tentei apagar as palavras, mas elas estavam ali, marcadas sobre o vidro. Era impossível aquilo ter aparecido sozinho, e eu morava sozinho. Naquele instante, todas as dúvidas que eu vinha tentando ignorar se juntaram de uma vez. O cansaço excessivo, o frio estranho no quarto, o crucifixo fora do lugar. Tudo apontava para o mesmo motivo. Eu sabia no fundo que aquilo tinha começado desde a noite em que levei o crucifixo para casa. E agora o aviso era direto. Não precisava de interpretação nem de explicações. A mensagem era clara. Fiquei ali parado por alguns minutos tentando entender o que fazer. Não era alguém pregando uma peça. Não havia lógica naquilo. Mas mesmo assustado, uma coisa era óbvia. Eu precisava devolver o crucifixo. Ainda naquela madrugada, decidi que iria voltar ao cemitério. Não importava o risco. Não importava se me pegassem entrando lá de novo.
O medo do que eu poderia enfrentar dentro de casa, se continuasse com aquela peça, era maior do que qualquer outro medo. Peguei o crucifixo e saí de casa. Não pensei muito, não queria pensar, só queria me livrar daquilo. O caminho até o cemitério foi silencioso, pesado. As ruas estavam vazias, o céu encoberto. Era noite, mas o frio que me acompanhava não tinha relação com o clima. Era outro tipo de frio, mais profundo. Cheguei ao portão lateral, o mesmo por onde havia entrado dias antes. Não havia movimento, nenhum sinal de vigia. Entrei sem dificuldade, atravessando o cemitério em direção ao mausoléu da família rica. O lugar estava do mesmo jeito. As portas de ferro, as estruturas cobertas pela umidade e pelo tempo. As marcas do que eu tinha feito ali ainda estavam visíveis. Segurei o crucifixo por um instante observando. A prata continuava brilhante apesar dos dias que passou comigo. Por um momento hesitei. Me veio à cabeça o que eu já sabia. Aquela peça não foi a única coisa que levei dali. As placas de bronze, as pequenas esculturas, tudo já tinha sido vendido, repassado, provavelmente derretido, transformado em outra coisa. Não havia como devolver o que já não existia mais. Mas o crucifixo ainda estava comigo. E de tudo o que levei, foi o único objeto que resolvi guardar. O único que ficou perto de mim o tempo todo. Se aquilo tudo estava ligado à peça, e eu começava a acreditar que estava, devolver o crucifixo era o mínimo que eu podia fazer. Aproximei-me da entrada do mausoléu e, com cuidado, coloquei o crucifixo sobre uma base de mármore, ao lado da porta. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, sem saber o que esperar. Nada aconteceu. O lugar permaneceu quieto. Mas pela primeira vez em dias, senti o ar ao meu redor mais leve. O peso no peito diminuiu. O frio que me acompanhava parecia ter ficado para trás, junto com aquela peça. Voltei para casa aliviado, e dessa vez o alívio foi real. Voltei para casa naquela madrugada, sentindo algo que há dias parecia impossível. Alívio. Pela primeira vez em semanas, o ambiente da minha casa parecia normal. O ar estava leve, o quarto não estava frio, as luzes funcionavam como deveriam. Guardei as chaves no lugar de sempre e por um bom tempo fiquei parado olhando ao redor, tentando encontrar algum sinal de que aquilo tudo ainda não tinha terminado. Mas não havia nada. Tomei um banho rápido, me deitei e antes que percebesse, estava dormindo. Um sono profundo, contínuo, tranquilo, algo que eu não sentia há dias. Acordei só pela manhã, com o sol entrando pela janela. Era a primeira vez, em muito tempo, que acordava sem aquela sensação de peso, sem dores no corpo, sem o cansaço absurdo que parecia me acompanhar. Sentei-me na beirada da cama e fiquei ali por alguns minutos, pensando em tudo, no que aconteceu, nas escolhas que tinha feito, no risco absurdo que corri. E mais do que o medo do que vi ou senti, o que mais me incomodava era a consciência de que tudo aquilo tinha sido consequência das minhas próprias escolhas. Naquela manhã, tomei uma decisão. Não ia mais mexer com cemitérios, não ia mais roubar. Nem ali, nem em lugar nenhum. Não foi uma decisão fácil. Eu sabia que o dinheiro dos roubos era muito maior do que qualquer salário que eu conseguiria. Não tinha formação, além do ensino médio completo. Meu histórico era limpo, mas minha experiência de vida não contava pontos positivos. No mercado formal, eu era só mais um com pouca qualificação e muita conta para pagar. Mas depois do que vivi, isso já não importava tanto. A tranquilidade de dormir em paz, de não carregar aquele peso, de não sentir que algo invisível me cercava. Isso não tinha preço. Naquele mesmo dia, passei em frente a uma igreja perto de casa. Não era religioso, nunca fui, mas algo me fez parar. Fiquei ali, do outro lado da rua, observando as portas abertas, algumas pessoas entrando, outras saindo. Não entrei, mas fiquei alguns minutos parado, olhando. Algo dentro de mim já tinha mudado, mesmo que eu não soubesse explicar direito. Na semana seguinte procurei trabalho.
Não foi fácil. Bati de porta em porta, perguntei em mercadinhos, em pequenas oficinas, em depósitos de material de construção. A maioria das respostas era negativa. Alguns riam na minha cara quando eu falava que não tinha experiência. Mas no final daquela semana, um homem simples, dono de uma pequena marcenaria de bairro, aceitou me dar uma chance como ajudante. O serviço era pesado, o salário baixo, nem chegava ao salário mínimo da época. Era informal, sem registro, sem benefícios. Mas pela primeira vez, senti que estava fazendo algo certo. Passei a acordar cedo, trabalhar o dia todo, chegar em casa exausto, mas com a consciência tranquila. O dinheiro não rendia muito, mas era limpo. Cada centavo vinha do meu esforço, do meu suor, não do medo ou da exploração. O mais curioso era que, mesmo ganhando pouco, eu me sentia melhor do que nos tempos em que o bolso estava cheio de dinheiro dos roubos. Dormia melhor, andava mais leve, não carregava aquela sensação constante de que algo me observava ou me seguia. Foi um processo lento, mas real. Deixei os antigos conhecidos de lado, me afastei dos lugares que frequentava. Não foi fácil. Alguns acharam que eu estava com medo da polícia, outros que eu tinha enlouquecido. Não me importei. Depois do que vivi, o que os outros pensavam era o menor dos meus problemas. A vida honesta não é fácil. Ganhar pouco, ralar muito, chegar em casa cansado, mas é uma vida em paz. E depois daquela experiência, paz era exatamente o que eu precisava. Já se passaram vários anos desde aquela época. Parece que foi outra vida. Os primeiros anos depois da mudança não foram fáceis. Trabalhei duro, aceitei o que aparecia, enfrentei preconceito, desconfiança, portas fechadas, mas insisti. A cada dia que passava, sentia que estava deixando para trás aquele passado que quase me destruiu. Com o tempo, consegui um emprego um pouco melhor. Entrei como auxiliar em uma empresa de manutenção elétrica. Era serviço pesado, mas eu já estava acostumado com isso. O que me chamava a atenção ali era a possibilidade de crescer, de aprender algo novo. Aproveitei cada oportunidade. Fiz um curso técnico em eletrotécnica. Não foi fácil. Precisei conciliar trabalho, estudo e as contas apertadas. Mas terminei o curso com esforço e determinação. Depois disso, as coisas começaram a mudar de verdade. Consegui um emprego na área, registrado, com salário digno. Fui promovido ao longo dos anos, ganhei respeito dos colegas e dos chefes. Hoje, vivo o que muitos consideram uma vida boa. Tenho minha casa, minha família, uma esposa que me apoia e 2 filhos que são meu orgulho. Trabalho com o que gosto, tenho tranquilidade. Não fiquei rico, mas também não preciso olhar por cima do ombro o tempo todo. Às vezes, quando olho para trás, é difícil acreditar que fui aquele jovem perdido, tomando decisões erradas, achando que o crime era o único caminho. Mas, de certa forma, tudo o que vivi serviu de lição. Aquela noite no cemitério, o medo, a sensação de ser seguido, os sinais estranhos, tudo aquilo me fez abrir os olhos. Me fez perceber que ninguém sai ileso das próprias escolhas. Se eu não tivesse mudado, com certeza hoje estaria preso. Ou pior, não sei se você acredita em coincidências, destino ou algo além do que a gente pode ver. Eu, sinceramente, não tenho todas as respostas. Só sei que tive a chance de mudar. E agarrei essa chance com as 2 mãos. E se hoje eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é porque aprendi, da forma mais difícil, que o caminho certo nunca é o mais fácil.